Bom dia, turma do 8º ano. Eu estarei aqui dando continuidade à minha aula. Hoje eu vou fazer a correção só da parte de ciências e reflexão, que dá início na página 48 e vai até a página 50. Na próxima aula eu farei a correção da parte de ciências no vestibular. Vamos lá? A primeira questão é: a reprodução é uma das características que diferem os seres inanimados dos seres vivos. Sobre essa reprodução, responda. Letra A. Qual a importância da reprodução para os seres vivos? Vamos lá? Qual a importância da reprodução para os seres vivos? A reprodução é o mecanismo pelo qual os seres vivos podem gerar descendentes, dando continuidade à sua espécie. Então, a importância da reprodução para os seres vivos é porque eles podem gerar descendentes, dando continuidade para a sua espécie. Aí é a resposta da letra A. Vamos agora para a pergunta e resposta da letra B. Quais são os principais tipos de reprodução e qual é a principal diferença entre elas? Vamos ver quais são os principais tipos de reprodução. E a principal diferença entre elas: existe 2 tipos de reprodução, que é a reprodução assexuada e reprodução sexuada. Vamos ver aí a diferença. Na reprodução sexuada, a troca de material biológico entre os 2 seres vivos de uma mesma espécie. E já no caso da reprodução assexuada, não há essa troca. Então, a diferença entre elas é porque na reprodução sexuada, a troca de material biológico entre os 2 seres de uma mesma espécie, e na reprodução assexuada não há essa troca, ok? Vamos agora para a letra C. O que é cio? Ele ocorre na espécie humana? Vamos lá? Quando nós falamos de cio, estamos falando no estado no qual as fêmeas de algumas espécies de mamíferos se tornam mais receptivas aos machos. Então, cio é o estado no qual as fêmeas de algumas espécies de mamíferos se tornam mais receptivas aos machos, ok? Permitindo que eles procurem acasalar, né? Então, nesse caso, esse cio, ele ocorre na espécie humana? Não ocorre na espécie humana, ok? Vamos agora para a letra D. Os seres humanos praticam ato sexual com que objetivo? Vamos lá, aos objetivos. Os principais objetivos para a prática do sexo entre os seres humanos são a reprodução, a troca de carinho e a expressão de amor. Então, a resposta é: os principais objetivos para a prática do sexo entre os seres humanos são reprodução, troca de carinhos e expressão de amor. Aí está a correção da letra D da primeira questão. Vamos para a segunda questão. Toda a população tem uma estatura média que é considerada padrão, né? A propósito, o que você entende por estirão? Já passou pelo terceiro estirão? Se sim, relate. Eu acredito que vocês relataram. E agora vamos lá o que é estirão. Quando nós falamos de estirão, estamos falando em uma fase na qual o corpo cresce rapidamente. Então, estirão é uma fase na qual o corpo cresce rapidamente, ok? Vamos agora à terceira questão. Por volta dos 12 anos, percebemos que muitas mudanças caracterizadas por transformações físicas e emocionais ocorrem na nossa vida. Como entendê-las? Então, vamos falar um pouco sobre a puberdade e a adolescência e vamos fazer o quê? A diferença entre essas duas. Vamos lá? A puberdade é o período no qual o sistema genital amadurece e se torna capaz de reproduzir. E a adolescência é um período mais longo em que se inicia a puberdade e termina no início da fase adulta, no qual atinge a maturidade. Então, puberdade é o período onde o sistema genital amadurece, tornando-se capaz de reproduzir. Já a adolescência é um período mais longo, que termina na fase adulta, né? Não, dá início na fase adulta e assim atingindo a sua maturidade, ok? Vamos para a quarta questão. A quarta questão se fala: a reprodução é um mecanismo que assegura a perpetuação das espécies. O que são caracteres sexuais primários e secundários? Quando nós falamos dos
caracteres sexuais secundários e primários. Os caracteres sexuais primários são as primeiras características sexuais adquiridas por um ser humano ao nascer. Exemplo, vamos citar aí o pênis, né? E já o que são caracteres sexuais secundários são as características adquiridas durante a puberdade. Exemplo, vamos dar aí os seios, né? As meninas, né? E pelos nas axilas dos meninos aí são exemplos de caracteres sexuais secundários, ok? Vamos agora para a quinta questão. A adolescência é como um renascimento, marcado pela revisão de tudo que foi vivido na infância. Cite algumas mudanças pela qual os seres humanos passam nesse período. O que é que acontece nesse período da adolescência? Há um amadurecimento intelectual, crescimento dos órgãos genitais, crescimento dos pelos na virilha, aumento dos seios nas meninas, engrossamento de voz nos meninos. Então, há esse amadurecimento, tanto o amadurecimento intelectual como o crescimento dos órgãos, como crescimento de pelos na virilha, aumento de seio nas meninas, engrossamento de voz nos meninos, ok? Vamos agora à quinta questão, pensando na constituição do sistema genital masculino. Descreva o caminho que o espermatozoide faz. Vamos lá? O espermatozoide é produzido no interior dos testículos, depois ele passa pelos canais deferentes, recebendo as secreções das vesículas e finalmente ele é ejaculado para o ambiente exterior. Essa é a nossa resposta da questão 6. Vamos para a questão 7, porque o pênis e o clitóris incham, né? E aumentam de tamanho quando são sexualmente estimulados e como isso ocorre, o crescimento do pênis e do clitóris ocorre devido ao aumento da circulação sanguínea no interior, no momento que o sangue preenche o tecido erétil e esses órgãos tornam-se maiores e rígidos, ok? Vamos agora para a questão 6, o sistema reprodutor engloba, né? Engloba os órgãos que produzem, transformam e armazenam as células. Um desses órgãos do sistema é o útero. Vamos descrever o útero. O útero é um órgão muscular do sistema genital feminino e que tem a forma de uma pera invertida. Então, o útero é um órgão muscular do sistema genital feminino e tem forma de uma pera invertida, ok? Vamos agora para a questão 9, né? Quando nós falamos da questão 9, estamos falando compare a uretra feminina e a uretra masculina e as suas funções. A uretra masculina é o canal que entrega o sistema genital, servindo de passagem para o esperma, e também o sistema urinário, servindo de passagem para a urina. Já a uretra feminina serve de passagem para a urina e não integra o sistema genital feminino, ok? Aí está a resposta da 9ª questão. Vamos para a 10ª questão. A bexiga e o ureter fazem parte do sistema genitais do homem e da mulher? Não, eles não fazem parte do sistema genital do homem e da mulher. Embora estejam anatomicamente ligados, né, aos órgãos do sistema genital masculino e feminino, né, o que acontece? Essas estruturas pertencem ao sistema urinário, ok? Então, não, porque não faz parte. A bexiga e o ureter fazem parte do sistema genital do homem e da mulher? Não. Embora eles estejam anatomicamente ligados aos seus órgãos do sistema genital masculino e feminino, essas estruturas pertencem ao sistema urinário. Então, eu encerro por aqui. Na próxima aula eu volto e farei a correção da parte do sistema da questão de ciências no vestibular. Até a próxima aula, pessoal.